Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Então vamos dar, condições, sequência ao livro Coroa da Santidade, de Daniel O'Connor. Vamos lá. Ele tem outra introdução aqui do livro, eu vou estar lendo, tá? Eu tenho uma confissão a fazer. Depois de ler muitos livros espirituais, teológicos e filosóficos por muitos anos, observei um tema comum nessas situações. Minha reação depois de colocá-los para baixo é frequente. Oh, que coisas maravilhosas que acabei de ler! Acabei de aprender centenas de excelentes conselhos que realmente deveria viver a minha vida. Mas como diabos devo começar a fazer isso? Nesse momento eu mal podia aprovar um questionário sobre o conteúdo desses conselhos, e muito menos conseguir primeiro lembrar de todos. Segundo, mantendo-os todos continuamente diante da minha mente. Terceiro, percebendo quando estou em uma situação a qual eles se aplicam. E o quarto, conseguindo aplicá-los a essas situações. Talvez você simpatize com os meus sentimentos, caso em que ficará aliviado ao ouvir que viver na divina vontade é a resposta para todas as suas ansiedades. É a coisa mais simples que você aprenderá sobre a vida espiritual, além de ser a coisa mais interminável, bonita, profunda, ampla e intricada que você aprenderá sobre o mesmo. E o mais importante é que a simplicidade envolve em si a complexidade, enquanto a complexidade é permeada pela simplicidade. O que isso significa para você, praticamente, é que depois de ler esta única página a seguir, você pode alcançar a mesma altura que quem passou a vida inteira estudando os escritos de Luísa. E se a qualquer momento durante a sua jornada na divina vontade, a grandeza e a diversidade do que você está explorando o dominar, você sempre poderá retornar à página seguinte para se lembrar da grande simplicidade da jornada em que embarcou e assim ser garantido que você não tem nada a temer e nem mesmo a menor ansiedade. Veja, já está onde precisa estar, pois é tão simples quanto isto. Você já está aonde precisa estar, pois é tão simples quanto isso. Então, já falo para vocês que Jesus chama todos no estado onde está, para dizer sim, A essência da mensagem em uma página. Neste momento único da história, finalmente chegou o momento oportuno em que Deus deseja nos dar sua própria vontade, o presente que contém todos os presentes imagináveis. A verdadeira coroa e conclusão de toda a santidade, tanto no céu como na terra. Este dom da divina vontade implica não apenas a graça de fazer perfeitamente a vontade de Deus, mas também a imersão total da sua vontade humana na vontade de Deus, para que essa vontade divina torne-se o princípio de vida de sua alma, assim como sua alma é o princípio de vida de seu corpo. Dentro deste presente está todo amor, alegria invencível e paz perfeita. Dentro é garantia absoluta de salvação. Dentro é total libertação do purgatório. Dentro dele está o prazer infinito de Deus. Dentro é a vitória completa de toda a missão, nobre e em um princípio simples. Somente dentro dela está a plena realização de criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. Dentro dele está o ponto culminante da divinificação, a fecundidade do casamento místico, a encarnação mística, a aspiração da unificação das vontades e a essência do casamento mariano. Consagração. Dentro é prometido o triunfo do Imaculado Coração de Maria em Fátima. Você não pode ganhar este presente ou merecê-lo. Você só pode permitir que Deus o dê a você e em troca de sua vontade humana, Você dá a sua vontade humana e Ele dá a sua vontade divina. Ele pede apenas por seu amor
e confiança em renunciar à pedrinha de sua preferência, a vontade humana. Né? E não é simples, né? É simples e não é simples, né? Porque eu tô lutando com uma porção de gente no meu grupo para vencer a vontade humana. Pessoas que estão estudando aqui a divina vontade, querem de todo o coração viver isso e que estão, né, ainda se arrastando por causa da vontade humana que ainda está reinante, né? E é impressionante como que a pessoa não consegue, né, vislumbrar a essência da mensagem, né? Seja quem for, não importa o que aconteça, é fácil permitir que ele lhe dê sua vontade. Simplesmente diga com sinceridade: Jesus, eu confio em vós. Tua vontade será feita. Dou-lhe a minha vontade e, em troca, quero viver apenas na sua vontade. Se você se esforçar para conversar com ele continuamente dessa maneira, tenha certeza de que ele deu a você a vontade dele. Embora a sua jornada ainda não tenha terminado, a vitória já permeia todos os seus passos. Deus deseja também dar esse presente ao mundo inteiro. Ore incessantemente, portanto, pela vinda do reino da vontade divina, pela qual o projeto original de Deus para o mundo e para a humanidade será finalmente realizado. Ore com alegria e a confiança de saber que a chegada deste reinado é uma garantia, pois nada mais é do que sua plena realização, do fiat voluntas tua da oração do Pai Nosso, que o próprio Jesus orou e, portanto, tem a certeza absoluta de ser cumprido. Sua chegada é apenas uma questão de tempo, mas você pode, e agora é chamado a apressar esse tempo. Confie-se plenamente a Nossa Senhora, que viveu mais perfeitamente a vida na vontade divina do que qualquer outra criatura jamais viveu. E ela que te ama, como seu querido filho, garantirá que você viva na vontade de Jesus, especialmente deixe que suas tristezas e a paixão de seu filho estejam sempre diante de você. Finalmente, regozije-se sempre na paz invencível e contínua que inevitavelmente inundará a alma de qualquer um que realmente acredite nestas verdades. Você quer que minha vontade reine e viva em você como vida? Se você realmente deseja, tudo é feito. Não é necessário muito para viver de minha vontade. Se sua vontade decide, forte e perseverante a quer, já você conquistou a minha e fez a sua, conforme Jesus disse a Luísa, na solenidade de São José em 1935. Veja então como é fácil viver em nossa vontade. A criatura não precisa fazer coisas novas, mas o que quer que ela faça, isto é, levar a vida dela como damos a ela, em nossa vontade. Jesus para Luísa, em 17 de maio de 1938. Oh, como eu gostaria que todos soubesses que se eles querem viver em minha vontade, eles têm uma rainha e uma mãe poderosa, que compensará tudo o que lhes falta. Ela irá criá-los no colo materno. Jesus a Luísa, desde o último parágrafo dos escritos, no 4º dia do Natal de 1938. A maior história já contada. Deixe a página anterior permanecer como um lembrete perene da essência desta mensagem e de qual deve ser a essência de nossa resposta. E agora, passamos a considerar mais profundamente o que Deus está fazendo nessas revelações surpreendentes. E vamos começar. Onde mais? Começando. Todos os cristãos sabem como tudo começou. E mesmo as religiões pagãs geralmente ensinam o principal impulso da natureza da criação de maneira um tanto correta. O universo, o mundo e o mais importante, o próprio homem, saiu das mãos criativas de Deus, perfeitas em todos os aspectos. O que quer que fosse essencial à natureza do homem não faltava no homem como Deus o criou, pois se faltasse, Deus teria criado um mal, o que não poderia ser. Mas o que é essencial para a natureza do homem? Certamente, sua perfeita felicidade, perfeita saúde e perfeita segurança são essenciais, mas, acima de tudo, sua perfeita santidade. É aquilo que é realmente exigido pela própria natureza do homem.
feito à imagem e semelhança de Deus. E se alguém agora visse como a criação foi emitida por Deus, uma palavra soaria: beleza. Mas beleza, o médico angélico ensina corretamente. Consiste na devida proporção. Por isso, chamamos algo de belo se contiver em si a simetria necessária para o reconhecimento de sua proporcionalidade. Por exemplo, um belo santuário nunca contém um altar fora do centro, com uma coleção de apenas ícones no lado direito e uma coleção de apenas estátuas no lado esquerdo. A melhor coisa, o altar e o tabernáculo, deve estar no centro, e ambos os lados devem ser simétricos, embora não sejam idênticos. Esta simetria com uma essencial característica da beleza aplica-se não apenas às considerações espaciais, mas da maior importância às cronológicas. Todos os maiores autores sabem que para escrever uma grande história, eles devem começar a escrevê-la, sabendo que depois que o julgamento da história ter sido suportado e conquistado, retornará ao cenário, de alguma maneira, para onde começou. O Senhor dos Argolas, o Senhor do Argolas, escrito pelo devoto estudioso católico Tolkien, é muitas vezes considerado o maior romance dos tempos modernos. Dá um excelente exemplo dessa simetria. Começa na terra verde e pacífica do Condado, apenas para retornar a esse mesmo cenário após a grande aventura, a tremenda provação e a derrota do antagonista do mal. Da mesma forma, Alexander Dumas, o conde de Monte Cristo, começa com a vida feliz dos noivos Edmondantes e Mercedes, apenas para retornar a essa felicidade após enormes provações, com as palavras finais do livro, como nos lembramos, que toda a sabedoria humana é resumida nessas duas palavras: espere e espere. Nada poderia ser mais pertinente à questão em questão, pois ao ler este livro você verá que Deus, como maior autor, não deixará de garantir que sua própria história contenha essa simetria entre o começo e o fim. Essa história, a melhor já contada, é a própria história. Portanto, se desejamos entender como Deus garantirá que ela retorne a si mesmo no fim dos tempos, precisamos apenas olhar para o seu começo nobre. Na missa, o padre reza: você chama a natureza humana de volta à sua santidade original. Isso, de fato, como a Igreja ensina em sua liturgia, e como Jesus repetidamente diz a Luísa, é um chamado, isto é, um convite ao qual devemos responder, não um reconhecimento de alguma conquista já concluída. Nesse caso, a oração diria você ter, através da redenção, colocado a nossa natureza humana de volta à posição de sua santidade original. As revelações que Jesus deu a Luísa constituem as instruções dessa resposta. O homem deve entrar mais uma vez no Fiat divino de onde ele veio. Não há meios no meio. Nem mesmo minha própria redenção é o suficiente para fazer o homem retornar ao início da era feliz de sua criação. Redenção é meio. É o meio que ele proporciona, é o meio de acontecer isso. Caminho, luz, ajuda, mas não a finalidade. O fim é a minha vontade, porque a minha vontade era o começo, e pela justiça, quem é o começo deve ser o fim. Portanto, a humanidade deve estar encerrada em minha vontade divina para ser devolvida à sua origem nobre, sua felicidade, e colocar o casamento com o seu Criador em vigor mais uma vez. O verdadeiro amor nunca se contenta, só então fica contente quando se pode dizer: não tenho mais nada para dar a ele. Jesus para Luísa disse, em 16 de junho de 1928, assim como a criação começou em um derramamento de amor, da mesma maneira, nós o fecharemos com nossos filhos, em um derramamento de amor. E também disse no dia 22 de março de 1938, porém, antes de começarmos a ler e seguir essas instruções, proponho que primeiro tomemos um momento para nos lembrar de quão seguros nossos
Agora, ao iniciar essa tarefa, examinamos novamente os certos fundamentos lógicos da nossa fé. Após examinar essas fundações, podemos considerar a natureza da revelação particular e como qualquer suposta revelação privada deve ser adequadamente discernida à luz do depósito da fé. Em seguida, aplicaremos esses métodos de discernimento sancionados pela Igreja ao caso das revelações particulares que Jesus e Maria deram a Luísa, após as quais veremos que simplesmente não há espaço para qualquer dúvida razoável sobre sua validade. Uma vez que isso tenha resolvido, estaremos prontos para fazer o que buscamos, mergulhar nas próprias revelações que Jesus deu a Luísa, para receber o dom contido nelas.